Se você está vendo que não está funcionando, faz diferente. Abandona aquela velha prática e substitui por um jeito novo e vai dar certo. Trabalhar a cultura, esse alinhamento da cultura e também medir todos os dados da empresa. Cara, é agir, porque no final das contas tem muita gente que tem ideias e tal e não agem. Cara, é ação. O cliente ele tem uma determinada dor. Se você acorda disposto a ser a solução para a vida dele, você já sai na frente. Eu digo sempre lá no escritório, a gestão ela é uma escadinha. Então, às vezes, a gente quer estar lá no topo fazendo muita coisa e tal, mas a gente precisa começar. São poucos advogados que realmente estão conseguindo, cara, fazer da advocacia algo que transforma suas vidas. Começa a registrar esses dados. Quanto tempo você tem empenhado em cada tarefa? Quais são os processos mais lucrativos, menos lucrativos, para você ir começando a entender o que está dando certo e o que está dando errado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de direito previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado, cara. E no episódio de hoje, duas pessoas fantásticas aqui que conhecem da estrutura de um escritório previdenciarista. Então hoje você vai se beneficiar muito, pegando algumas visões interessantíssimas desses dois estrategistas que eu já apresento para você. Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você e me ajuda a criar conteúdo cada vez mais conectado para você. Também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, bora formar uma grande comunidade de advogados previdenciaristas completamente empoderados. E também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como vai ser o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero trazer eles aqui, cara, e ó, vocês vão ter uma visão de RH hoje, como vocês nunca viram na vida. Eu poucas vezes vi algo parecido com isso. Quero trazer eles que são fera demais, Marcelo Souza e Jennifer Magalhães. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, está sendo incrível estar aqui, poder compartilhar um pouco do quanto a gente cuida das pessoas, né, dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Top demais. Boa tarde, Danilo, boa tarde a todos, né? Me sinto muito honrado também de estar aqui com você e com vocês, né? E é muito bom poder falar de uma coisa que é tão viva na nossa realidade, né? E antes de mais nada, obrigado, né, pela forma como você falou e nos apresentou. Nem tem roupa para um elogio desse, né? Cara, é muito, muito bacana, assim, ser recebido com tanto carinho, né, aqui no seu programa. Muito bom. Top demais, ó. Eu quero até revelar pra galera como é que a gente se conheceu. É muito louco, né, cara? Eu sempre fico como um headhunter, né? A gente vai falar um pouco aqui de RH, como headhunter procurando, né, cara, talentos, pessoas, pra eu trazer no Prevcast e conseguir gerar muito valor pra galera. E a gente se encontrou lá em Curitiba, né, no evento da Bia. Cara, e 5 minutos de papo que eu tive com vocês, falei, porra, achei uma galera top pra eu levar pro Prevcast aqui. Foi 5 minutinhos, cara, de uma visão muito top, muito legal. A Jennifer falou que já assistia antes o Prevcast, né? Já assistia, já acompanho, o canal é muito interessante, muito legal, conheci através do Instagram e venho acompanhando. Muito legal. Cara, sabe o que eu vi outro dia? Eu fiquei pensando, sentindo falta. Uma pessoa me falou assim, Danilo, você tem canal no YouTube também? Eu falei, porra, como assim, velho? Ele falou, não, só tem, eu achei que era só Instagram. Aí eu falei, às vezes a gente acha que é óbvio, né? E em comunicação, no escritório é muito isso, né? O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Cara, pra mim era óbvio que tinha no YouTube, mas não. A galera tava no Instagram, pra você foi óbvio ou nem tanto no primeiro momento? Não, nem tanto. Conhecia só pelo Instagram e depois é que eu vi que também tinha no YouTube. Eu preciso corrigir. E é bacana você conectar todos os canais, né? Porque hoje é uma abordagem que a gente fala muito como importante, né, dentro desse circuito, que é a ideia do omnichannel, né? Você tem que ter essa multipresença aí. Obviamente, cada canal vai ter uma linguagem própria, mas quando você tem essa pluralidade, né, você acaba dando um tempero especial a cada um. Os formatos, né, a diferença de um para o outro também influenciam, te possibilitam, né, ter mais tempo, né, num do que no outro. Então tem essa coisa bem bacana aí de acontecer. E para que a galera conheça um pouquinho vocês agora, nesse início, porque eu quero entrar num aspecto bem técnico com vocês aqui, cara. Vocês têm uma visão. Cara, eu quero que vocês compartilhem aquela parada que vocês falaram. Eu quero que vocês compartilhem. Mas antes, para que a galera entenda, o Marcelo, ele não é advogado, né? Não. Ele é administrador. Administrador de empresa. Legal. E a Jennifer é advogada. Conta pra gente um pouco, Jennifer. Onde que vocês estão atuando? Como que é o escritório de vocês? Como é que tá esse time?
Na verdade, eu conheci o Marcelo através da consultoria numa oficina de negócios, e aí travamos uma parceria nos negócios e na vida, né, para sempre. Legal, cara. Ela decidiu ter consultor pro resto da vida, né? E casou com um consultor. Achei que compensava Esse mais. consultor da Roy. Achei que compensava mais ter a consultoria desse jeito e foi muito interessante. Eu venho de uma família de advogados, são 8 advogados na família, meus pais são advogados, minha irmã é advogada, e a gente respira o direito, né? E eu trabalhava anteriormente com os meus pais, mas eu comecei a perceber que a gente precisava tratar o escritório como uma empresa. E aí, nessa busca por conhecimento de gestão, foi onde eu conheci o Marcelo e a gente começou numa consultoria de escritórios, e aí hoje ele faz parte, inclusive, do time interno do escritório, né? Tá na diretoria administrativa de gestão, especialmente gestão de pessoas, que é um tema que ele ama, cuida demais. Exatamente, né? Eu já tinha tido uma experiência prévia na advocacia, né? Porque como consultor na área de estratégia empresarial, eu fui convidado por um escritório para trabalhar com eles essa parte, né? Não só da estratégia, mas como também do posicionamento de marketing, gestão de pessoas, processos internos. Então, apesar de administrador, eu já tinha tido esse mergulho, né, lá atrás. E quando nós nos conhecemos ainda profissionalmente, né, e tal, eu percebi que nascia ali com a Jennifer uma ideia de a gente fazer as coisas de um jeito diferente, né? E muito dentro do que ela falou, essa ideia de escritório empresa, né? E a gente sempre fica naquela, por que não? Por que não fazer? Por que não pode ser assim? Né? Por que não quebrar essa casca, né, que a gente vê acontecendo em muitos advogados, né, daquela ideia da advocacia autônoma, né, onde no máximo ele coloca ali um estagiário do lado, né, e ele segue se portando como um autônomo, ou ele coloca um sócio do lado e esse sócio muitas vezes é alguém que simplesmente está dividindo sala com ele, né? Então a gente resolveu que no nosso caminho a gente ia fazer as coisas de um jeito diferente. A gente ia ter várias caixinhas ali dentro da empresa, uma caixinha para o financeiro, uma caixinha para o RH, uma caixinha para nosso regime de atendimento, para marketing, né, para relações com clientes, né, que é uma coisa que a gente preza muito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de uma maneira um pouco mais aprofundada, mas assim, para fazer diferente, para fazer o modelo empresa, né? E até porque há uma coisa também que acontece. Eu sou professor universitário, né? Esse ano eu faço 13 anos no meio acadêmico e sou educador corporativo há 25. Né? Então, eu já percebia que nesse meio da advocacia existe uma carência disso. Né? Nas faculdades de direito não se fala de gestão, são raros os cursos de pós-graduação e MBA que falam também sobre gestão de uma maneira clara, de uma maneira específica, né? E a gente percebeu que fazer a gestão estratégica na advocacia era o que iria nos fazer essa virada de chave, né? E é muito do pensamento da Jennifer, né? Essa ideia, tudo para ela vive pensando o tempo inteiro, né, em como a gente pode fazer para cada vez mais alavancar o negócio e jogar para cima para que ele seja bom não só para nós mesmos, né, enquanto gestores, como para as pessoas que jogam com a gente, né? Que a gente tem um cuidado muito grande de que as pessoas tenham ali o que a gente puder entregar de melhor e como também para aquilo que a gente quer apresentar para o mercado, para os nossos clientes, né? Então, acho que isso acabou dando liga, né, em tudo que a gente pensa, né? Com certeza. O mercado ele está hiper competitivo, né? Eu acredito que a gente já tem mais de 1,5 milhão de advogados inscritos no Brasil. Então, a gente começou a pensar como se diferenciar, né? Porque muitas vezes a gente tem a mesma formação técnica do que a maioria das pessoas. E eu falei, aonde vai fazer com que eu me diferencie desse 1,5 milhão, né, de advogados, vai ser realmente tratar o escritório como uma empresa que tem pessoas, que gera lucro, né? Porque às vezes eu vejo colegas que falam, eu vou montar um escritório para eu trabalhar. E não é simplesmente só para a gente trabalhar, é uma empresa e ela tem que lucrar, além, claro, do nosso prolabore, óbvio, mas ela tem que ser uma empresa, as coisas têm que ser medidas, né? A gente tem no escritório uma reunião de resultados, onde a gente enxerga todos os números em gráficos, né? Qual a expectativa e qual é a realidade do que a gente vem cumprindo, porque é uma empresa.
Cara, que legal, essa visão ela é importante, cara, e é legal pro Marcelo sempre foi óbvio isso, penso eu, porque ele não tem essa formação do direito, mas para nós advogados, cara, e eu percebo muito isso, não é óbvio. Eu quando começo na advocacia Schettini, cara, é engraçado, já contei algumas vezes minha história aqui, a gente não era advogado, né, nem pensava em fazer advocacia, então a gente já inicia assim com o fogo do empreendedor, né, cara, porra, aqui tem um negócio, vamos trabalhar, e começa com o empreendedorismo. Eu me lembro que começam ali as aulas de ética, e a gente começa a ser podado. Não pode isso, não pode isso, não pode isso. Aí você fala, caraca, velho, ninguém vai me ensinar aquilo que pode. E tem gente que não tem o mesmo privilégio que eu, a minha mãe, a doutora Valéria, tiveram com esse gás de empreendedorismo. A gente já chegou a ser empreendedor. Mas a maioria dos advogados, primeiro, eles são podados pra caramba. Agora fala, vai lá e cria seu escritório. Porra, como, velho? Vocês fizeram a contrária, cara. Vocês começaram pelo empreendedorismo, foram para a advocacia, né? E hoje a gente vê muitos escritórios, né? Às vezes passando por essa dificuldade, dentro do que você falou, do que pode, do que não pode, porque eles estão no caminho natural, né? De serem advogados primeiro para depois terem um pensamento empreendedor, um pensamento estratégico, né? E às vezes isso traz alguma dificuldade, né? Total. E vocês trouxeram uma reflexão importante aqui, cara, que começou, a Jennifer, ela teve um movimento que você de casa pode ter. Ela teve um movimento interessante que foi procurar um consultor. Às vezes é isso, velho. Às vezes você dá uma acelerada na curva de aprendizado trazendo um cara que é de mercado e conhece. Exatamente. Às vezes dá um casamento, às vezes não. Que mais deu casamento. Mas, cara, é legal. Eu já procurei muito consultorias e é engraçado que quando você tem um cara de consultoria do seu lado, pô, o cara começa a falar algumas coisas que te gera aqueles insights e fala, porra, por que eu não tava olhando pra isso, velho? É o famoso cara de fora, né? Porque às vezes eu vejo muito dentro das empresas e em diferentes segmentos do mercado que às vezes o gestor até traz alguma coisa, fala sobre um determinado assunto, né, mas entra aquela frase de que santo de casa não faz milagre, né? E aí quando a gente chega com a consultoria, né, e com essa carta branca para fazer ali o que tem que ser feito, para criar, para trazer insights, como você falou, né, trazer insights do mercado, né, para dentro da casa, eu acho que isso, né, ganha uma importância muito boa e muda o jogo. Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo, né? Porque como consultor de estratégia, a estratégia ela é muito associada ao xadrez, né, Danilo? Tem muito essa cara. Então eu às vezes falo, tanto nas minhas palestras, quanto nas minhas aulas da universidade, se afasta do tabuleiro, cara. Olha o tabuleiro de fora, porque às vezes você está muito perto do tabuleiro. O que significa? É que você está imerso no operacional, a tua visão ela fica limitada, né? Quando você se afasta e você olha o jogo de cima, você se entende melhor, você entende melhor qual a jogada, né, que precisa ser articulada para obter o sucesso, você enxerga melhor como o seu concorrente, no caso, se posiciona, como ele joga e o que você vai fazer a partir dali, né? Essa é uma coisa bem legal, assim, que a gente procura sempre estimular muito, né? Para ter esse pensamento estratégico. Mais aberto. Jennifer, conta pra gente que talvez o advogado de casa ele pode se conectar com aquele seu primeiro momento que você foi buscar uma consultoria, e eu acredito que o Marcelo deve ter agregado bastante valor em termos gerenciais, que era algo que eu suponho que talvez você estava num processo de desenvolvimento, por isso que foi buscar, e aí ele vem e agrega bastante. Como é que você estava naquela época? O que você percebeu assim de importantes vantagens de ter tido esse consultor inicial, rompendo talvez a barreira daquele advogado que está lá no escritório dele, cometendo erros que eventualmente você cometia, e aí de repente começa a fazer uma virada aqui, sabe? Você consegue se lembrar desse momento e trazer pra gente essa reflexão? Olha, eu acho que eu me senti um passarinho na gaiola, sabe? Quando você quer fazer muita coisa e não pode. Eu falei, eu preciso sair dessa posição de que nada pode para começar a entender, né, como funciona, avaliar os riscos do que é possível fazer. E então sair dessa posição do não pode, não vou conseguir e falar, eu preciso de ajuda, né? Eu não sei fazer, mas eu preciso procurar alguém que saiba como fazer e que possa me ajudar, né? E aí tem o Marcelo, que é um excelente consultor, estrategista, tem o Sebrae, tem CDLs, que são as câmaras de dirigentes lojistas, que eu sou diretora na minha cidade, em Barra Mansa. Então tem muito apoio e é importante a gente sair dessa posição, né? Porque antes o jurídico como um todo sempre foi um departamento que engavetava, que dificultava, e não dá mais para a advocacia continuar nesse papel que não é possível e só vetar, só negar. Então começar a avaliar, trazer os riscos e seguir em frente.
Cara, é isso, cara. Gestão é intencionalidade, é estratégia. Exato. Eu digo sempre aqui nos episódios, né, que existem alguns pilares importantes, dois deles são fundamentais em todo negócio, né, o Marcelo, a Jennifer também compreende bem que gestão é ciência, né, cara, é uma ciência. E você tem duas coisas que são fundamentais, que é processos e pessoas, né. No pilar pessoas, vocês são gênios, cara. E aí eu queria trazer um pouco dessa genialidade para esse episódio. Eu queria entender um pouquinho e vamos começar talvez aqui no processo seletivo, porque outro dia me perguntaram assim, ó, Danilo, eu tô com muita atividade aqui, cara, preciso contratar alguém com urgência. Eu falei, cara, com urgência não, se é urgente, pega alguém terceirizado para fazer essa tarefa e libera essa tarefa. Contratar alguém pro seu time, contrata com qualidade. Perfeito. Porque senão você tem um problema lá pra frente, velho, se você trouxer a pessoa errada. E vocês entenderam esse jogo e estão praticando isso. Como que é, cara, esse processo seletivo aí? Danilo, assim, a gente procurou também, né, seguir essa linha do fazer diferente, né, e até complementando o que a Jennifer falou ainda agora, ela tem um pensamento muito focado na inovação. Né? Ela, inclusive, é professora nessa área de advocacia 5.0, inovação na advocacia, palestras também sobre esse assunto. E a gente resolveu que também nessa caixinha da gestão de pessoas a gente ia fazer coisas de uma maneira inovadora para, como você estava falando, né, para o que, comparado ao que é feito na advocacia tradicional, né? Então um dos primeiros investimentos foi a gente pensar na questão da seleção por competência. Então a gente começou a trabalhar de uma maneira que nós nos reuníamos, né, conversávamos ali, trazíamos vários debates em pensar quais são as competências chaves, né, de um advogado, né, e pensar em como essas competências se relacionam com o nosso negócio. Né, porque a gente pode, sei lá, listar 10, 20, 30, mas dessas 30, quais são as importantes para nós, para o que a gente pensa do negócio? Então a gente começou a fazer já o processo seletivo a partir daí. Né? Como forma de simplificar, a gente começou a trabalhar primeiro as etapas iniciais fazendo por vídeo, né? Para que ali a gente já tivesse um determinado filtro e verificasse quem estava aderente, né, ou não ao nosso pensamento, e a Que partir ajudasse a ser mais rápido também, né? a ser mais Às rápido vezes também. a gente recebe 200, 300 currículos para uma vaga, imagina. Então o Marcelo primeiro faz essa seleção de currículos, A partir depois dessas competências. partir Exato. dessas competências. E é legal porque assim, você já traz uma reflexão que primeiro planeja, velho. Exato. Depois executa. Exato. Primeiro entende o que você está fazendo, né? Exatamente. Eu confesso que eu demorei para entender que não dá para ser no fazejamento, gestão não é fazejamento. Legal. Eu tinha Você essa não tem- urgência, às vezes, para contratar, ficava desesperada. Eu preciso de uma pessoa para ontem. Às vezes, um colaborador precisava sair de imediato, ou a gente absorvia uma demanda ali que a gente não estava tão preparado naquele momento. E às vezes eu falava com o Marcelo, eu preciso de uma pessoa para ontem. E aí a gente acabou entendendo que não é assim que eu entendi que não é assim que funciona. E hoje eu falo para ele, realmente é melhor. Porque se vem uma pessoa que não está preparada com a cultura do time, com as competências, vai ser pior aquela pessoa estando ali, ainda que seja a função simples, tá, de um estagiário. A gente tem alguns casos lá de estagiários que chega a ser engraçado, né, porque realmente pessoas que causaram problema, uma colaboradora já foi colocar a pilha para recarregar e não era uma pilha recarregável, era uma pilha comum. E aí queimou o recarregador de pilhas. E aí, enfim, aí eu fui falar com ela, mas no fundo toda pilha é recarregável, né? E a gente ri dessa história até hoje, porque era minha pressa de contratar, era uma pessoa para ser estagiário, digitalizar documentos, algo bem simples que a princípio ela iria fazer, mas se não for uma pessoa com as competências corretas, alinhada com a cultura da empresa, vai trazer muitos problemas para a empresa, mesmo numa função simples. A gente tem um universo de histórias. Já teve uma que foi salvar o PDF e imprimiu 300 páginas. Então, assim... Digitalizou depois. Digitalizou depois, né? Então, a gente tem um universo, assim, de histórias diferentes, né? E é como ela falou, a gente com essa ideia de contratar do jeito certo, né? O nosso processo ele é bem tranquilo, Danilo. É uma peneira em cima, um funil no meio e uma agulha na ponta. Então, quem passa, né, realmente já sobreviveu, né, a todas as etapas que a gente faz aí nesse trânsito, né? A gente falou da etapa por vídeo, né? Aí, quando a pessoa, né, vence essa primeira etapa, ela vai para a etapa do presencial.
Na etapa do presencial, ela passa por uma bateria de testes, né? Testes relacionados a raciocínio lógico, né? Prova teórica, dinâmicas, né? Para justamente sentir a questão da argumentação. Ou individual? Né? Individual e em grupo, né? Para sentir a questão da argumentação, do poder de negociação, da consistência da fala, né? Então a gente mede tudo isso, né? Voltando um pouquinho antes desse presencial, ainda temos também hoje um novo modelo que nós trabalhamos em cima de um formulário eletrônico, né, e de uma bateria de testes online também, né, que a pessoa preenche nesse formulário, ela já coloca muito do perfil dela, muito da opinião, né, sobre determinados assuntos, para a gente ver como a pessoa escreve, como a pessoa enxerga as atualidades do mercado e tal, e a partir dali nós fazemos também vários testes online, né, com ferramentas ligadas à inovação e à gestão de pessoas, né, para que a gente possa fazer uma análise Teste de perfil comportamental. Teste perfil comportamental. Mais do que isso também? Mais do que isso, análise DISC, né, vários testes de informática, né, de Word, Excel, Windows, tem. Cara, deixa eu só fazer uma pausa É por isso aqui. que eu falo, tem uma agulha embaixo. Cara, deixa eu... Olha que louco isso, Quem né? sobrevive... Cara, eu contratei um advogado outro dia. Cara, Marcelo, assim, parece bobagem, mas o que você fez é importante. Mas, pô, vai fazer um teste de Word. Uhum. Cara, olha que louco. Eu contratei um colaborador outro dia, era um jovem, cara, e advogado. E o cara não sabia, velho, assim, digitava muito mal e não sabia formatar nada no Word. Cara, e a elaboração de peça dele era uma tristeza, difícil, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, cara, como que um jovem não sabe? E é óbvio hoje, não sabe mesmo, porque eles só estão no celular. Só no celular. Ninguém entra no Word, assim, pra ficar usando, não tem isso hoje. E eu falei, cara, essa é a tendência dessa nova geração, é não conhecer muito essa ferramenta. Há pouco tempo rolou, Danilo, um caso aí no mercado sendo discutido, né, de um jovem que falou para a gestora, né, posso trabalhar com celular? Posso estar aqui seu notebook, ele não posso trabalhar com celular. Prefiro trabalhar do meu celular. Esse é o choque que a gente está tendo no mercado de trabalho entre as gerações, né? A geração Z, ela faz uma crítica da nossa forma de trabalhar, que realmente a gente trabalha muito, né? A minha geração trabalha muito, a nossa como um todo, a gente vive para o trabalho, né? Então a gente casa com a pessoa do trabalho, a gente respira o trabalho. Você também vem de uma empresa familiar, eu também. Então a gente vive para o trabalho. E a geração Z, ela questiona esse nosso modelo, que por um lado não está errado, realmente a gente vem de uma carga horária exaustiva, né, de um mercado que se trabalha muito, da advocacia muito, a gente está acostumada, são horas exaustivas de trabalho sob muita pressão, e a gente vive esse choque, né, que eles questionam, eu não quero trabalhar assim, eu vou trabalhar do meu jeito. E tem sido um desafio para a gente também, a geração Z no escritório. Muito. Hoje o nosso perfil para contratação é 30 a mais. Mudou um pouquinho e a gente está tendo, né? É engraçado que nessa virada de chave a gente vê que essa diferença de perfis, o quanto ela influencia, sim, na lida, né? E influencia na forma como a gente, né, lida com essas pessoas, como essas pessoas lidam com nossos clientes, né? O comprometimento com o sucesso do negócio, porque uma coisa que a gente tem feito bastante, você chegou a comentar com a gente um pouco sobre um papo de cultura e tal, e a gente está mudando um pouco esses temperos, né? A gente passou muito a chamar de tirar aquela casca da estratégia, né, de falar de missão, visão e valores, que é o que todo mundo pensa que o estrategista faz só isso, né? E a gente passou a trabalhar mais com a ideia de propósito, de visão de futuro, né? Pessoal ou empresarial? Empresarial, Empresarial. né? E propósito, visão de futuro e o alinhamento, tá? Porque hoje a gente entende que a pessoa tem os seus propósitos, a empresa tem os seus propósitos e é preciso que haja um alinhamento entre um e outro. A pessoa que trabalhar com a gente hoje, dentro da nossa cultura, ela tem que ter propósitos alinhados ao propósito da empresa, e vice-versa, porque senão não dá certo, né? Da mesma forma, uma coisa que a gente fez que ficou muito interessante nesse jogo, a gente quando elencou os nossos valores ali do escritório, a gente, a partir dos valores apresentados,
começamos a trabalhar o que nos aproxima desses nossos valores e o que nos afasta desses nossos valores. Para se comportar de acordo com ele. Exatamente. Exemplos claros, né, específicos. Então, deixar o prazo para a última hora não está alinhado com os nossos valores, né? Cumprir o prazo antes está alinhado com os nossos valores. Porque a gente falou, não adianta a gente só questionar essa dificuldade que a gente está tendo, a gente precisa trazer as soluções de uma forma clara para que a equipe entenda. Exato. Poxa, que legal. E a gente trabalha muito essa questão da busca pelo desenvolvimento. Né? A pessoa ela precisa ter essa sede pelo conhecimento e pelo desenvolvimento para ser parte do time. Né? Isso acho que um acesso fundamental, né, dos nossos valores, que a pessoa tem essa sede de buscar o conhecimento, porque nós estudamos o tempo inteiro. Né? Hoje, nós casados, a gente percebe muito isso um do outro. Às vezes, meia-noite, a Jennifer está estudando, né? Eu também estudando, trabalhando, montando coisas ali, materiais, ideias e tal. Então, para nós, essa sede, ela é muito importante que haja também no colaborador, de crescer, de se desenvolver, de mergulhar no conhecimento. Né? Eu valorizo tanto isso, não só por essa posição de professor universitário e tal, mas pela ideia de que isso mudou a minha vida. Mudou mesmo o jogo. Né? Eu venho de uma região que eu pegava ônibus lotado, segurando ferro com uma mão e o livro na outra. Né? Aquele ônibus lotado, aquele calor, né, de Rio de Janeiro, e aquela coisa que eu falei, não, cara, eu acredito que o estudo vai mudar a minha vida, e de fato foi. Mudou. Né? Foi essa grande sacada, e a gente levou isso para o espírito do escritório. Né? Tanto é que ontem, né, ontem, sexta-feira, né? Foi isso mesmo. Nós discutimos a agenda de treinamento do ano. Né, do ano todo, já tem treinamentos agendados. Legal. E muitos, né, e trabalhando sempre com esse foco do técnico e do comportamental. Né? Dentro do comportamental, nós inserimos um tempero a mais para falar de saúde mental. Legal. Tanto que o primeiro ele vai ser sobre inteligência emocional aplicada à advocacia. Né, principalmente para lidar com essas pressões, com prazo, né, com o fato de a necessidade de ser resiliente. Né? Então, e a Jennifer trouxe uma ideia, né? Fala até um pouco sobre isso, de que as colaboradoras tenham a sua voz também, que é uma coisa que a gente valoriza muito, e elas apresentem também esses temas, não só nós dois, entendeu? Então, cada uma vai tirar um tema ali da caixinha e vai falar a respeito para que nós possamos aprender uns com os outros. Como fomentar? Coisa legal. Como fomentar, Jennifer, na galera para realmente ter essa contribuição? Para realmente trazer, porque assim, às vezes você abre e não pode ficar só no discurso, penso eu. Você tem que realmente provocar a pessoa a dar o passo. Primeiro ponto, dá o exemplo, né? Então, se você é um líder que quer que a sua equipe estude, mas você não estuda, não vai vingar. Então, primeiro você tem que ser um líder que você estuda, que você pratica aquilo que você estuda, que você tem uma congruência mesmo ali do que você fala e do que você pratica. Segundo ponto, né? Então, eu e o Marcelo fazemos essas palestras, vamos dizer, mais elaboradas, daí aí a gente mescla... Internas, isso. A gente tira um dia na semana para a gente estudar com a equipe. E elas, só que entre elas as horas... Em média, 1h e pouca. 1h30, 2 horas. 1h30, 2 horas. Isso. Só que o delas, claro, é reduzido, né? A gente também tem que entender que eles não estão na nossa maturidade profissional que nós já temos, né? De ser palestrantes, professores. Então, elas estão iniciando, mas todo mundo iniciou um dia, né? Então, a gente sorteia o nome, porque a gente falou, quem quer ser os primeiros? Ninguém, né? Então, a gente dá um empurrãozinho. Então, a gente sorteia o nome, a pessoa pode pensar num tema que ela se sinta confortável para falar, pode ser mais técnico da área do direito previdenciário, ou pode ser outra área, então vai ter uma colaboradora que quer falar sobre as dúvidas frequentes dos clientes que chegam, porque ela cuida do NAC, né, que é o Núcleo de Atendimento ao Cliente. Então, ela elaborou um material muito interessante, quais as maiores dúvidas que são... andamento de processo, se passou em perícia, enfim, essas maiores dúvidas, ela vai falar sobre isso, uma outra vai falar sobre marketing jurídico, que aí elas têm 20 minutinhos para falar, e claro, a gente dá uma olhada no material, a gente ajuda, né, o Marcelo faz materiais muito interessantes, então sempre auxilia e a gente vai desenvolvendo, olha, que ficou muito bom. Palestrar.
É. A gente coloca. E a gente vai quebrando aquele paradigma do famoso medo de falar em público, né? Porque a gente entende o quanto isso é necessário. Uhum. Até porque é parte do nosso plano que a gente leve também essas informações ao mercado, né? Nós somos muito convidados para palestrar, né? E nós queremos que não só nós dois, né, possamos, mas que o time todo brilhe, né? Que o time todo possa ter, né, os seus momentos, as suas palestras dentro e fora da empresa e que brilhe. Porque a gente sabe que esse crescimento aí, ele é o coletivo, né? Então, Você falou de alinhamento de propósitos, Marcelo. Eu queria entender como que na prática você faz isso, porque assim, é um desafio muito grande quando a gente principalmente vai desenvolver pessoas. O propósito, ele é algo que realmente faz a pessoa avançar. Não me lembro o nome do cara agora que estava ele rompe um pouquinho, a gente tá falando de psicanálise, né? Ele rompe um pouco a ideia da psicanálise de Freud. Eu esqueci o nome dele agora. Ele também foi um psicanalista. E aí ele traz O Lacan. Não é o Lacan, é mais recente ainda. E aí ele traz uma visão de que o propósito, você tem um propósito claro de vida, é um direcionador muito mais efetivo do que o que Freud vai trazer como acho que os traumas. É algo mais ou menos nesse sentido. Mas o que eu quero entender com você as pessoas elas têm dificuldade de entender quais são os seus propósitos, de forma geral. Se elas não conseguem, como a gente conseguir alinhar, cara, esse propósito da pessoa com o propósito da empresa? Lá no escritório a gente aplica, é o Marcelo que cuida também dessa parte, um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, Legal. que o Marcelo faz ali totalmente personalizado para advocacia previdenciária, e aí a gente vai trabalhando ali as competências e os colaboradores se julgam com uma nota, nós também, né, avaliamos e enfim, Marcelo pode contar melhor, né? sim, e a gente, o que que acontece? Nesse PDI, primeiro que é uma sessão individual, né? Então não pode ter mais ninguém na sala, é uma sessão restrita mesmo para entender e para o colaborador poder se avaliar e se soltar naquilo que ele quer trazer como suas opiniões, como algumas lacunas de competência a desenvolver, por exemplo, né? Então isso é muito bom por si só. E a partir desse momento, quando a gente fala essa questão das notas, eu sempre deixo claro aquela ideia, se dê uma nota justa, tá? Não adianta ser tão crítico, né, tão carrasco com você mesmo. Então, se dê uma nota justa. Se você acha que você está bem nesse quesito aqui, ótimo, dá lá um 9, um 10 e tal, seja verdadeiro, porque isso aqui é uma ferramenta que, embora seja benéfica para a empresa, mas propicia uma potencialização de você mesmo. Então, seja verdadeiro, seja justo aqui com isso. E dentro desse nosso momento, dessa nossa conversa, como você perguntou sobre esse tal alinhamento de propósitos, a gente vai se entendendo, a gente vai conjugando, né? Tem uma coisa que eu sempre falo muito nas minhas aulas, que é partir as determinadas palavras. E quando eu parto motivação, eu parto motivo que leva à ação. Então a gente começa a estimular essas reflexões, Danilo. Qual é o seu motivo? O que te faz acordar todo santo dia e levantar da cama para vir trabalhar? Né? E aí a gente já começa a despertar outros elementos. Onde você está hoje? Onde você quer chegar? Como chegar até lá? Né? Porque o que nós queremos enquanto líderes, enquanto gestores, é que nós sejamos os facilitadores. A gente não está ali para o tempo todo dizer para as pessoas como elas devem trabalhar. Muito pelo contrário. É você que fala isso. Oi? Né? O Simon Sinek fala isso. Exatamente. É um facilitador das pessoas que fazem o trabalho. Véio. Exatamente, um facilitador. Então nós queremos isso, queremos que as pessoas, né, tragam ideias, tragam soluções, tenham voz, né? Então é você que vai dizer. Não sou eu que vou dizer qual é a tua motivação de acordar todo dia. É você que vai dizer o que te motiva. Né? Não sou eu que vou dizer o ponto entre o ponto A e o ponto B, como você vai fazer para chegar lá. É você. Eu vou só te perguntar. Eu vou só te provocar. Processo de coaching. Exatamente. Eu vou só te provocar. Legal, você está aqui e quer chegar lá. Como você vai fazer? Você é coach total. E como que eu posso te ajudar nesse sentido? Como que eu posso facilitar um pouco esse trajeto para você? E assim a gente vai alinhando. Né? Esse entendimento, quando você perguntou, ele nasceu assim, é um cara que eu sou muito grato, que é o Márcio Fernandes. Tá?
Eu tive a oportunidade de conhecer, posso falar o evento em si? Fica à vontade. Maravilha. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Márcio por meio da HSM Expo, né? E ali eu já me encantei com essa ideia que ele batizava de uma nova filosofia de gestão, né? E ali eu entendi que, cara, isso faz total sentido, né? As pessoas têm que alinhar os seus propósitos com a empresa para que todos possam brilhar, para que todos possam ficar felizes, né, em estar aqui conosco, né? Então, isso mudou o jogo pra caramba. A gente está hoje, né, trabalhando muito em cima desse conceito, né? Essa equipe nova que já chegou com esse gás, já chegou com esse espírito e essa alegria de jogar junto. Isso para nós é extremamente gratificante, né? Com certeza. Falando um pouco também sobre o propósito e esse alinhamento, no escritório a gente trata muito a parte social da advocacia e o direito previdenciário ajuda muito a gente, né, nesse ponto, porque é um direito social, a gente consegue ver realmente ali a transformação de uma família com aquele benefício concedido. Então a gente dá muita atenção realmente aos clientes, né, outro dia pensando o que na verdade nós vendemos, eu falei: "Cara, eu acho que a gente vende atenção", porque eu acho que a sensação que o cliente tem quando ele chega aqui é que a gente dá a mão para ele e fala: "Não, a gente vai conseguir por você", né. Pergunta legal, velho. Eu estou sempre Que é isso? refletindo, eu falei: "No fundo, o que a gente está vendendo? Ah, solução jurídica? Ok, mas o que é além disso, né? O que vai ser o nosso diferencial?". Então eu acho que no fundo a gente vende atenção para as pessoas, através da função social da advocacia, do direito previdenciário. Então a gente, apesar da gestão, da tecnologia, da inovação, né, de ter tudo à base de dados, de produtividade, de resultados financeiros, no fundo o que a gente faz é tudo pelo cliente. Então ele é a pessoa mais importante dali. Cara, embora pareça simples, Jennifer, o que você trouxe, ele é algo pouquíssimo pensado. E acho que essa linha de raciocínio mostra por que vocês estão gerando resultado e estão em outro nível. Porque é isso, cara. Às vezes, e às vezes gestão é coisa simples, né, cara? Às vezes é fazer a pergunta certa. Cara, o que a gente faz, velho? Cara, às vezes a galera acha que é ser advogado e fala ao cliente, não, seu processo está em recurso. Ou então ele vai traduzir assim, ó, o recurso, ele é isso, isso. Cara, não, é diferente disso, cara. É quebrar o juridiquês, né, Dani? Total, e mais do que isso, eu falo muito, Marcelo, da comunicação, porque assim, a gente aprendeu a falar para transmitir os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente. A fala é uma codificação dos sentimentos. Então, quando o cliente fala assim, por exemplo, é muito comum no previdenciário, ele vai falar assim, como é que está o andamento do meu processo? Quando o cliente fala isso, cara, o advogado vai responder, o andamento do processo está assado. Cara, eu entendo que é completamente diferente hoje. O que a codificação que ele está trazendo aqui está revelando um outro tipo de sentimento para mim, muitas vezes, e é o comum, de preocupação, de ansiedade, de dúvida e desconfiança em relação, às vezes, ao seu trabalho. Então, dependendo de como vem essa pergunta, você entende qual que é o sentimento por trás e a sua comunicação é para conectar com o sentimento. Por exemplo, aquele cliente que vem meio puto e fala assim, como é que tá o meu processo? Tá andando? Tá parado? Aí você fala assim, pô, entendi, ele tá achando que a gente não tá trabalhando. A sua comunicação, ela não é andamento de processo. Eu erro. A minha comunicação a gente tá sendo combativo. É o sentimento que há por trás. Exato. Então fica calmo. Cara, assim, a gente tá trabalhando pra você, velho. É real aqui o escritório, você é importante pra gente. Então quando você comunica aquilo, cara, que se dane andamento, ele nem quer saber de andamento. Isso não era a comunicação. Exatamente. E uma coisa que é um grande barato, Danilo, até pegando uma carona do que você trouxe, que dentre os nossos valores a gente trabalha muito a ideia da empatia para com o cliente, né? Então é preciso, e isso é uma coisa que a Jennifer faz, né, com muita maestria, assim, nessa conexão natural, nesse jeito natural de ser para com o cliente. A gente precisa entrar um pouco no universo dele. E quando a gente entra nesse universo e que a gente começa a refletir, né, sobre a ideia da dor-solução, né, ele tem a dor dele, ele quer a solução nossa, né, e nós estamos criando meios para viabilizar isso. Porém, quando a gente fala principalmente da advocacia previdenciária, tem uma palavrinha que está no meio disso tudo, que é a dignidade. A gente está falando da dignidade de uma família, né, a dignidade de ele poder levar o sustento para casa, a dignidade de saber que ele teve um determinado problema e que a receita dele, a renda dele não vai cessar por conta daquilo, né? Ele vai ter um amparo, né, o qual nós ajudamos a buscar, né? Então,
a gente acaba lidando muito com esse jeito, né? Com essa coisa. E a empatia é uma ferramenta forte, né, cara, para fazer com que o nosso funcionário, nosso cliente interno tenha essa percepção. Eu queria extrair de você, Jennifer, aqui, como você dá palestra sobre inovação, cara, os principais insights que eu fico imaginando, assim, você lá numa palestra e tal, você deve dar alguns insights muito, muito fora da curva para a galera, porque inovação realmente é uma parada que exige da gente realmente um pensamento mais disruptivo. Você consegue trazer para a gente o que você tem compartilhado com a galera em termos de inovação, pensando aqui na advocacia? Assim, tem a inovação, na verdade, hoje ela está em todos os campos, né? E aí, num primeiro momento, a gente encontra muita barreira quando a gente tem um escritório previdenciário que tem muita inovação. Então, num primeiro momento, as pessoas, não vai funcionar, porque o meu cliente mal sabe, às vezes não sabe ler. Realmente, eu também tenho clientes que não sabem ler, ou que leem muito mal, ou se comunicam pelo WhatsApp só através de áudio, mas você entende que o WhatsApp também é uma tecnologia que a gente utiliza. Então, assim, a gente tenta tudo que for repetitivo, massivo, ser feito por inteligência artificial e deixar com que a gente consiga, sim, tratar a parte humana, até para que a gente tenha tempo de ouvir as pessoas, né? Por exemplo, lá no escritório a gente tem alguns POPs, né, que é procedimento operacional padrão, e um deles é o atendimento. E nesse de atendimento, quando o cliente chega, deixa ele falar, né? Talvez não precisasse estar escrito, porque se a gente está ali, a gente quer ouvi-lo. Mas para as pessoas saberem, deixa o cliente falar, vamos entender o que ele quer. E isso às vezes demanda tempo, demanda emoções. E aí quando a gente consegue ter essa parte bem da inovação, automatizada, a gente consegue ter esse tempo para cuidar das pessoas, né? Lá no escritório a gente tem um software muito bom que a gente utiliza, que faz muitos modelos de muita coisa de forma automática. A gente tem um software de WhatsApp que várias pessoas, a gente consegue ter pelo menos aí 10, 15 colaboradores com o mesmo número de WhatsApp, onde eu consigo ver a conversa de todos, e a gente tem também um gráfico, quem está mais atendendo, tempo de espera que o cliente está passando. Horários de maior movimento. Horários de maior movimento, quantos contatos é feito por dia. E aí nós vimos que 100, às vezes 200 contatos por dia, 190 contatos por dia, né? Então a gente tenta medir tudo para que a gente consiga dar atenção às pessoas. E realmente quebrar a cabeça, né? O ChatGPT, a gente está aí tentando configurar esse software de WhatsApp para uma conversa, como se fosse conversando comigo no ChatGPT. Mas isso é um plano para esse ano, né? Exatamente. E uma coisa que acontece muito, complementando o que a Jennifer trouxe, é aquela ideia, como eu te falei aqui ainda agora da dor-solução, né? É como na medicina, cara, é bom diagnóstico, boa terapia. Quando você dá liberdade ao cliente de falar, de ele se expor, a partir daquele momento ele está soltando, ele está colocando para fora tudo que existe, como você falou, né, muito bem ainda agora, né, nesse sentimento dele. E nesse sentimento a gente começa a diagnosticar o que de fato está acontecendo, e isso acaba sendo muito melhor para que possamos trazer a solução. Outra coisa, assim, complementando o que ela disse, que tem sido um grande barato para nós, nessa nossa nova unidade, nós fizemos uma divisão de trabalhos, onde uma parte fica voltada para o atendimento, né, que é o núcleo de atendimento ao cliente, e outra parte fica focada na produção jurídica mesmo, ali, né, naquele batimento do dia. E nós fizemos um escritório com uma nova cara, né, com muito verde ali, né, uma iluminação legal, diferenciada, né, o verde hoje na arquitetura está sendo chamado de biofilia, né, como o fato de ajudar nesse bem-estar, né, das pessoas dentro daquele ambiente. Então a gente tem ouvido muito pessoas que chegam lá e falam, caramba, isso aqui não tem cara de escritório de advocacia. Tem cara de startup. Tem cara de startup. Por quê? Porque as pessoas entendem que vão chegar no escritório de advocacia, vão ter aquela biblioteca imensa, né, aquelas cadeiras clássicas de 1800 e pouco, de madeira nobre, né, e para nós é diferente. Livros desatualizados. E que para nós é diferente. A gente está fazendo, né, dando uma nova cara. Puffzão jogado, Exato. tem? Ainda não, mais em breve. Uma sinuquinha. Mas Vem cá, vamos trocar uma ideia aqui jogando uma sinuca aqui. Exatamente. Mas, cara, isso é totalmente diferente, bicho. Por que não? Por que não, pô? Exatamente, né? Por que não? Tem que ser chato e tenso, Exato. né?
Então a gente está fazendo, você vê que isso também, né, da ambiência, também se torna um quê de inovação, complementando tudo que ela já trouxe, dos softwares, da maneira de lidar. Né? E nesse sentido, como ela falou, né, deixar muito dessa parte operacional para que o software resolva, para que o intelecto possa ser melhor dedicado. Né? E outra coisa, quando a gente faz determinados mapeamentos, tudo que a gente hoje faz por onde enxergar nos nossos indicadores, a gente quer saber a partir deles os porquês. Se eu tenho uma maior incidência desse caso aqui, vamos supor que seja uma determinada pergunta, um determinado assunto. Por que isso está acontecendo? E o que a gente pode fazer? Será que o cliente está perguntando muito esse assunto aqui porque ele não está entendendo bem a respeito? A comunicação não está clara para ele? O que a gente pode fazer para simplificar? Né? Como que a gente pode mandar para ele um comunicado? Como que a gente pode melhorar a nossa explicação, né, para que seja mais didática, menos juridiquês, mais coloquial? Então, tem um conjunto de fatores aí que, né, felizmente tem nos ajudado bem nessa lida. Muitas vezes as pessoas acham que a inovação vai substituir as pessoas, né? Tem o ChatGPT que realmente faz muita coisa muito bem, muito rápido, e o que a gente tenta é justamente atrelar isso para o que seja massivo, repetitivo. Realmente a inteligência artificial vai fazer cada vez mais, né? E com mais qualidade, às vezes, mas o que é o humano, o que é o criativo, o que é o original, essa atenção ao cliente, isso nunca vai poder ser substituído pelo ChatGPT e por nenhuma outra IA. Então, a gente tenta focar tudo que for possível automatizar, que seja automatizado, para que a gente possa dar atenção às pessoas. E às vezes a gente se prende que inovação tem que ser coisas muito difíceis e muito extraordinárias, né, ligadas à tecnologia. Uma coisa muito interessante que a gente fez que deu um resultado e é muito simples é cadastrar a foto do cliente. Porque a gente tem muitos clientes, né, graças a Deus, mas aquela foto faz a gente se aproximar, lembrar de exatamente quem é o cliente, o que ele estava querendo, né, porque o nome e CPF, às vezes, a gente pode acabar confundindo. Lembrando que, às vezes, a esposa dele não estava bem e a gente pode perguntar como ela está, inclusive para oferecer um benefício, por que não? Né? Então, às vezes, a gente acha que precisa ser coisas muito mirabolantes, muito complexas, e não. Uma foto nos aproximou do cliente, traz empatia, porque, às vezes, as colaboradoras falam, doutora, aquele caso, qual é mesmo? Eu olho a foto e eu já vou lembrar, já sei quem é. E, ao mesmo tempo, quando o cliente chega, né, ele é tratado pelo nome, tratado com respeito, com carinho. Clientes que levam crianças ao escritório, a criança chega lá, recebe uma canetinha, né, umas folhinhas de papel, uma balinha e tal, e ficam brincando lá, né, enquanto os pais estão sendo atendidos e tal. Então, são as pequenas inovações, né? A Jennifer fala muito nas palestras dela sobre inovação na advocacia, aquela ideia que é bem característica dessa parte, que é colocar a tecnologia para trabalhar a serviço da humanidade. Então, a gente tem tecnologia? Sim, mas essa tecnologia tem que nos liberar espaço para que nós sejamos cada vez mais humanizados, cada vez mais próximos aos clientes, ao time, né, e à sociedade de modo geral. Tem uma frase que eu gosto também, que é bem bacana, que é do Peter Drucker, que ele fala: toda inovação começa com uma desistência. O que importa não é o que você começa, mas do que você desiste. Então, olha que barato isso, né? A importância de você desistir de velhas práticas, que você está vendo que não funcionam mais, né? Que você está vendo, cara, não dá para fazer isso para o resto da vida, né? Eu tenho que sair dessa casca, romper isso e fazer diferente. Se já não está funcionando, né? Um conselho que eu deixo aqui, né, para todo o público que está conectado aqui a nós, se você está vendo que não está funcionando, faz diferente. Abandona aquela velha prática e substitui por um jeito novo e vai dar certo. Por mais difícil que seja, porque no início você implantar novos modelos de gestão, de inovação, é trabalhoso, né? Dá aquele medinho, aquela coisa, caramba, será que vai dar certo e tal? Mas no final das contas dá sim. Então, faz a diferença. Eu queria entender uma coisa com vocês, ainda voltando na parte de recrutamento e seleção, que vocês têm um modelo bem interessante, como você falou, funilzão, né? Boca de funil. Peneira, funil e uma agulha.
Boa. Quem sobrevive. A galera, então, eles vão passar por essa entrevista online, depois eles vão fazer uma bateria De testes online ali para entender perfil comportamental e tudo mais. Depois tem ali uma atuação no escritório mesmo, ele vai ter teste prático e tudo mais, até ele chegar ali no processo de contratação. E aí eu queria, talvez a galera de casa pode estar pensando, pô, isso é tenso demais, velho. A galera passa por uma maratona aí que é tenso demais. Isso torna mais difícil também de encontrar bons talentos e a galera tem realmente o gás para continuar e terminar esse processo ou você sente que tem riscos de perda de talento aí? Assim, duas coisas acontecem de muito interessante nisso, né? Primeiro é que quem, né, passa por todo esse trajeto é porque realmente está a fim de ficar, né? Segundo, que nos ajuda a, de fato, ter conosco dentro de casa aqueles que nós julgamos serem os melhores talentos, né, para jogar junto com o nosso time. E uma coisa bem interessante, né, a Jennifer até acompanha isso de perto, é que esse processo tem sido elogiado. Olha que barato, é como você falou, né? É bem característico isso, porque parece tenso, mas no final das contas eles elogiam, a ponto de dizer, cara, eu nunca vi isso dentro do escritório de advocacia, né? Eu sempre era convidado, chegava lá, sentava com o advogadão, né? Naquela sala ali, naquele gabinete, sentava com o advogadão ali e ponto. Ou você uma prova teórica, né? Prova teórica, quando muito. Né? Cara, e eu tô até pensando que tem um gatilho mental, o Robert Cialdini, ele vai falar disso nas Armas da Persuasão, que é o gatilho do compromisso e coerência. Sim. Cara, eu passei por tantas etapas complexas que agora eu quero ficar nessa empresa aqui, velho. Agora eu quero, foi difícil de entrar. Não é uma empresa qualquer, então... Eles se sentem prestigiados quando eles vão avançando nas fases, e aí a gente fala parabéns. São sobreviventes, né, cara, disso tudo. A gente fala parabéns, recebemos 300, 400 currículos e você vai para a próxima fase. Caraca, velho, legal, né? Porque ela já entra, já recebeu esse vai positivo. Com esse jeito diferente. Exatamente, porque ela sabe, diferente. Ela sabe o quanto foi, né, trabalhoso passar por aquilo ali para então ser a escolhida para a vaga. E esse é um grande barato, assim, um grande diferencial que a gente tem encontrado, né, cara, nesse caminho. Perguntar para vocês, o que foi game change, o que foi mudança de jogo para vocês no último ano? Se a gente pensar em 2024, qual foi a estratégia? E aí eu queria compartilhar um ouro aqui com a galera, tá, de casa. Então, assim, alguma coisa que vocês entenderam que foi virada de jogo, um movimento que vocês fizeram, uma ação, uma sacada que vocês falaram, cara, isso foi virada pra gente, isso foi mudança. Começa você. Difícil, né? Eu escolheria duas. Trabalhar a cultura, esse alinhamento da cultura e também medir todos os dados da empresa, deles de uma forma clara e visual diariamente. Então, isso assim, foi a mudança. Tipo, advogado A produz tantas peças por dia, está trazendo tanto de receita. Estagiário está atendendo tantas pessoas por dia, está fazendo tantas petições, e isso fez a gente conseguir enxergar onde estavam, inclusive, os nossos gargalos de tempo. Teve uma época que eu cuidava do financeiro, não tem muito tempo, em 2023, saiu um colaborador que cuidava do financeiro e eu acabei assumindo. E aí comecei a perceber, a registrar o tempo trabalhado, eu estava passando mais tempo no financeiro do que na advocacia. Uma área que eu não gosto, que eu não tenho estudo, que eu não me identifico, né? Então, começar a entender onde está ali os seus gargalos de tempo e começar a cuidar, eu acredito que foi com timesheet. No sistema de gestão de Excel. No Excel mesmo? Excel é mais simples do que o nosso sistema. A gente achou melhor. Esse timesheet rodando no Excel ali? Bem, dá gráficos de tempo, de quanto você dedicou de tempo em cada atividade. E boa parte dessa gestão que vocês fazem, então, embora vocês tenham um sistema de gestão, boa parte dessas planilhas, esses números, vocês vão utilizar Excel e BI ali. Exatamente. Nós temos hoje uma super colaboradora dedicada a essa apuração de números, né, não só do financeiro, mas como os demais números do escritório, né?
E você falou... Dentro da controladoria. Oi? Dentro da controladoria, exatamente. Que aí não só financeira, mas também para os demais números. E a gente trata isso, né, como uma reunião de resultados, onde nos resultados a gente apura alguns assim de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, e outros que são verdadeiramente os KPIs, né, os verdadeiros indicadores de performance que mais trazem visão de jogo para dentro do negócio, né? Você falou essa ideia de qual foi o ouro, qual foi a virada de chave. Eu acredito muito, até complementando o que a Jennifer trouxe, que é o conjunto, né? É o conjunto de todas essas ações conjugadas e que nos levam a fazer a coisa de um jeito diferente. Hoje em dia a gente tem um mergulho muito claro dentro da nossa base de clientes, a gente consegue enxergar o perfil do cliente ali conectado à realidade do negócio. Então, esse perfil aqui, ele tem uma predisposição a esse, como se fosse assim, conectar o cliente ao produto. Esse perfil tem uma predisposição aqui a esse produto, né? Então, a gente avalia tudo, né? Sexo, faixa etária, profissão, né? Se é uma profissão ligada à aposentadoria especial ou não, né? A gente precisa entender isso. Então, às vezes, cara, um simples campo de sistema... por que está perguntando a minha profissão? É um simples campo de sistema, mas que no final das contas traz o entendimento de, legal, a profissão é essa aqui, mas e aí? Aposentadoria especial, aposentadoria comum, como é que isso funciona? Né? Quais são as quantidades que a gente tem? Nosso público é formado mais por mulheres, mais por homens, qual faixa etária, onde mora e tal, a gente passou Isso é muito a louco. enxergar tudo de uma maneira muito mais clara. O mundo digital, ele é assim, cara. O mundo digital, ele começa a mostrar pra gente como que se faz a gestão de um negócio. Porque o que você tá falando é dados, cara, né? Dados. Porra, e você pega Facebook, Instagram, e o que essas empresas realmente têm como poderoso é dados. Dados, Eles exatamente. trabalham dados. Então, cara, dados, gatilhos mentais, cara, o quanto a gente é impactado em termos de gatilhos mentais na comunicação que é colocado na gente, eles mostram isso. Eles trabalham funil de vendas, né, velho? Cara, e isso sempre existiu, mas eles deixam mais claro o funil de vendas, cara. É muito louco. Exatamente. E às vezes a gente se surpreende com os dados. Às vezes a gente acha, meu maior público são homens. Não, são mulheres. Então, e começar a entender. Então, se eu quero fazer ações para eles, eu preciso adequar ao público, né? A gente fez também uma pesquisa de satisfação. Eu ficava muito preocupada com a recepção do escritório. Eu queria incrementar, queria colocar vídeos, café e várias coisas. E aí rodamos uma pesquisa. Os clientes não estavam reclamando da recepção. Eles queriam mais salas, mais colaboradores, feedback muito positivo. E eu falando, olha, e eu perdendo tempo com algo que não é a demanda que eles querem. Que louco. Mas por que vocês inauguraram mais salas? Por que vocês colocaram mais gente no time? Porque o cliente falou. E se a gente trabalha para ele, né? Ouvir ele. Exatamente, tem que ouvir ele, tem que fazer acontecer, né? Não fomos nós que idealizamos mais uma sala, não fomos nós que idealizamos aumentar o time, foi o cliente que falou, e a gente meramente fez por onde cumprir. Te atende, né? A gente atende o chefe. Então esse é o grande barato, você vê, é uma outra coisa também, pesquisa de satisfação, cara, muitos escritórios, né, podem não ter essa preocupação e a gente, né, sabe que dali vem o grande segredo desse ouvir o cliente. Da mesma forma, complementando o que a Jennifer falou, quando você, né, e pegando uma carona contigo também, quando você tem uma clareza sobre os teus dados e você transforma eles em informações úteis para o negócio, você estabelece várias outras coisas ali boas, né? Por exemplo, a comunicação. Por quê? Se eu, né, me comunico com um jovem, né, homem de 19 anos, a minha comunicação com ele é uma. Se eu me comunico com uma senhora de 71, a minha comunicação com ela é outra. Então eu preciso ter essa preocupação, né? Eu não posso tratar tudo no mesmo bolo ali de uma maneira generalizada. Eu tenho que fazer com que naquela comunicação a pessoa olhe e fale assim, caramba, tá falando comigo, sou eu aqui. Cara, eu curto esse jogo. É o jogo do estrategista. Exatamente. Com Essa gestão informações. estratégica, né? Isso é que vai fazer diferença. Até como você falou do digital, né? Se eu pego ali TikTok, será que o meu público, que eu trabalho com pessoas idosas, está no TikTok? Não.
mas vai ter ali um neto, um filho, e ele vai mostrar o vídeo. Então, estou produzindo vídeo para o neto, para o filho, não para o idoso que vai chegar até mim por intermédio deles. Então, é importante a gente saber, né? Porque cada um a gente vai falar de um jeito. Top demais, cara, assim, eu só fico triste por uma coisa, velho. Nosso horário tá encerrando. Xandão, Cara, velho. dá pra gente ficar aqui horas Tranquilo, batendo a gente nem papo aqui, começou, cara. velho. Nem começamos, cara. Senão ele errou no relógio, eu acho ali. Ó, você que ficar com a gente aqui mais um pouquinho, cara, eu vou estourar o nosso tempo aqui, Xandão. Eu vou estourar o nosso tempo e eu quero de vocês, assim, ó, pra galera entender que valeu a pena, velho. Deixa, antes de vocês, depois eu vou deixar vocês fazerem consideração final aqui pro público. Deixa pra gente aqui, mas sei lá, 1 ou 2 ouros bacana, algo legal assim, que o advogado que tá em casa, imagina assim, Marcelão, cara, boa parte dos advogados, cara, e a maioria, isso é pesquisa que roda, né? Não conseguem, cara, com a advocacia faturar 2, 3 salários mínimos. São poucos advogados que realmente estão conseguindo, cara, fazer da advocacia algo que transforma suas vidas. Eu conversei com uma mentorada outro dia, que ela falou que tá tomando remédio, velho. Tomando remédio por ansiedade, porque não tá conseguindo dar conta do tanto de atividades que ela tá acumulada. Quando eu crio o Prevcast, o objetivo realmente, cara, é despertar algum insight pra galera lá começar a saber. E cada um no seu tempo, no seu ritmo, gerar algum resultado pra sua vida. O que a gente pode deixar aqui pra galera? Vou começar por você aqui. O que você pode deixar pra galera de insight top, assim, que eles precisam observar? Talvez problemas que você identificou com grandes empresas, com vários empresários que você trabalhou, empreendedores. O que a gente pode deixar de insight para esses? Eu acho que o principal insight nesse sentido é você gerar essa conexão para com o cliente da dor-solução. Tá? O cliente ele tem uma determinada dor. Se você acorda disposto a ser a solução para a vida dele, você já sai na frente. Né? Em relação a muita gente que meramente trabalha, meramente faz o feijão com arroz do dia a dia. Então, quando você aplica esse tipo de foco, né, as coisas ficam diferentes, porque a partir dali você começa também a apresentar ao cliente os teus diferenciais. Então, esse é o grande barato. Mas eu acho que ele tem que demonstrar isso, né? Por exemplo, pegando aquela frase antiga de a mulher do imperador, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Exato, é posicionamento, cara. Não basta o advogado, então, ter a intenção de ajudar o cliente. Ele precisa mostrar para o cliente que ele tem essa intenção. Mostrar, isso é posicionamento, né? Tem que se posicionar de uma maneira que faça o cliente entender com clareza, né? Você é a solução. Exatamente. E um outro super tempero, né? Como a gente até estava batendo papo aqui, você citou, né, brilhantemente aqui, Simon Sinek, pessoas. Cara, todo negócio é construído à base de pessoas. Cuida do seu time com muito carinho, né? Dê o que você puder de melhor, gere a melhor conexão ali, a melhor troca, o melhor ambiente, né, para o seu time, porque ele vai cuidar, ele, enquanto pessoa, vai cuidar do seu cliente, que também é pessoa. Então, esse é o grande barato, né? Simon Sinek, ele tem como um ponto forte, né, que ele se destacou muito quando ele faz aqueles círculos lá, esqueci o nome do termo, mas ele fala do porquê, né? É o Golden Circle, isso mesmo, que ali é o grande porquê. Exatamente. Tudo começa com o porquê. Conheço os seus porquês. Depois o como e depois o quê. Exato. O que é o último. Exatamente. Então, assim, esse é o grande barato. E quando a gente fala, né, você até falou muito no início a importância da gestão. Cara, o grande barato da gestão é o quanto ela é viva. Né? Ela muda o tempo todo. Isso é legal. A galera tem que ficar presa. Não. Ela muda o tempo todo, cara. Faz um planejamento e fica engessado. Não, claro que não. Um livro de administração que eu li em 1999 está totalmente diferente de práticas de hoje. Né? Então, a gente tem que trabalhar nessa vida. Né? Top. E agora eu vou passar a bola para essa aqui que é apaixonada, né? Vamos por isso tudo. Vamos falar com a nossa líder em inovação, além de uma grande advogada. O que a gente tem? Bom, eu acho que, assim, falando até para quem é pequeno ainda, trate o seu escritório como uma empresa. Não importa se você trabalha sozinho, se você tem uma equipe enorme, trate o seu escritório como uma empresa e você como um colaborador. Não importa se você trabalha ali home office, sozinho, mas começa a anotar os teus custos, as informações do teu cliente. Então, pode ser em Excel. Existe uma série de software aí no mercado, mais baratos, mais caros. Veja um que atende a tua necessidade.
Começa a registrar esses dados. Quanto tempo você tem empenhado em cada tarefa? Quais são os processos mais lucrativos, menos lucrativos, para você ir começando a entender o que está dando certo e o que está dando errado. Sabe por quê, Danilo? Eu digo sempre lá no escritório, a gestão ela é uma escadinha. Então, às vezes, a gente quer estar lá no topo fazendo muita coisa e tal, mas a gente precisa começar. Hoje a gente tem uma reunião de resultados no escritório onde eu vejo todos os dados. Qual era a estimativa de lucro, de receita, o que saiu, o que era estimado, o que deu certo, o que não deu errado, né? A gente trabalha com advocacia, como advogados, a gente sabe que a receita é um pouco imprevisível, depende de juiz, depende de pagamento de precatório. Ainda não saiu os precatórios do INSS esse ano, né? Está previsto para julho, enfim. Então, a gente tem uma previsão e aí tem uma mudança. Mas aí você fala, mas eu não sei quando vai sair o benefício, a gente não tem uma estimativa. A gente tem uma estimativa, sim. A gente sabe que um processo ali vai durar aquele tipo de processo 1, 2 anos. Então, começa a fazer conta, né? Quem que é o seu cliente? Começa a anotar o nome, idade, a ter um Excel direitinho. Com o Excel é possível fazer muita coisa. O Marcelo faz gráficos maravilhosos aí no Excel, né? Eu mais analiso e faço coisas básicas, mas através de Excel. Então, começa a registrar quem é o teu cliente, onde você gasta mais tempo, quais processos te dão mais lucro, quais te dão mais trabalho, e a partir daí você vai chegar lá no topo. Top. É legal, né, cara? Assim, é importante a galera perceber isso. Cara, meu escritório ele já tá funcionando sem gestão. Cara, então assim, não é pra se desesperar. Caramba, putz, eu entendi que eu tô sem gestão, né? Porque agora eu saí do nível incompetente inconsciente, agora eu sou um consciente incompetente. Mas veja, não é pra se desesperar, né? Cara, como você falou, pô, começa com uma coisa, ajusta um ponto, uma caixa, né? Daqui a pouco Separa ajusta a a conta, segunda. né, da pessoa jurídica, da Exato. pessoa física, ainda que assim, trabalho sozinho, só tenho conta de pessoa física. Separa uma conta para a movimentação do escritório e a outra para suas despesas pessoais. E começa a controlar onde está indo o maior gasto. É com ocupação? Será que você pode ter um escritório com custo menor? Por exemplo, a gente ficava num ponto muito bom lá na cidade, e aí com a pandemia, enfim, o ponto já não estava tão interessante, o aluguel era muito caro. E aí, só que eu ficava, eu vou perder cliente, porque tem tantos clientes que vieram. Aí o Marcelo falou, vamos listar um a um dos clientes ativos de onde eles vieram. A maioria era indicação. A gente fez uma economia absurda, um lugar pequeno, não era legal, não tinha como crescer mais ali, com custo altíssimo. E aí, quando a gente colocou na ponta do lápis, não tinha sentido continuar ali. Então, se você não tiver o dado, você vai ser tomado, as suas decisões vão ser tomadas emocionais, né? Então, eu fiquei apegada, fechando, que era o primeiro escritório. A gente está muito melhor Não hoje. tava dando. Muito melhor, muito legal. Cara, eu quero deixar pra galera também, acho que uma reflexão aqui, quero ver se vocês concordam, que no final das contas, velho, a gente fala de gestão e tal, a galera pensa que é algo elaborado e complexo, e eu penso que é simples em duas questões. É ação e aprendizado, velho. Exato. Cara, é agir, porque no final das contas, tem muita gente que tem ideias e tal e não agem. Cara, é ação. E tudo que você agir é aprendizado. Quando você tem dados, você consegue ter mais aprendizado. Exatamente. Mas é sempre sobre agir e os resultados que você tem a partir dessas suas ações, cara. E a partir do momento que você vai agindo e aprendendo, você evita uma armadilha que às vezes acontece com muita gente, né? E principalmente no mercado da advocacia, que é o crescimento desordenado, né? Então você às vezes vê advogados que cresceram muito, né, e que não fazem a gestão daquilo tudo para que possam avançar ainda mais, né? Então é como você falou, já cresceram sem gestão. Caramba, e com gestão, o céu é o limite, né? Top O céu é o demais. limite. Cara, felizmente, meu episódio aqui acaba agora, mas, cara, vocês têm que ficar com. Vocês têm green card aqui agora. Vocês têm green card aqui. É coisa boa, cara. Eu quero trazer vocês mais vezes aqui, cara. Obrigado por todo esse carinho aí que você e sua equipe nos receberam, né? Uma honra estar aqui com vocês no canal, né? Falando sobre isso, porque vocês já são, né, grande referência aí no assunto e, cara, a gente só tem a agradecer. Pô, eu vou deixar vocês fazerem aqui as considerações finais de vocês pro público, falar o que vocês quiserem aqui pra galera. Vou agradecer um de cada vez e deixar vocês fazerem essa consideração. Vou começar com as mulheres. Primeiro a Jennifer. Cara, pô, muito legal mesmo, muito legal conhecer vocês. Lá no evento foi bem bacana. Vocês conheceram primeiro minha mãe, né?
bateram um papo lá com ela, depois a gente conectou, cara, e foi incrível, deu uma conexão muito legal, vocês estão numa visão bacana, e eu me espelho demais, assim, cara, eu olho e falo, porra, muito bacana, tenho muito a aprender com vocês, espero daqui pra frente aprender muito com vocês, de verdade. Top pra gente. Cara, obrigado mesmo, Jennifer, primeiro pela parceria lá no evento, muito legal, e por vir aqui no Prevcast, cara, vocês vieram do Rio, né, porra, a galera não sabe, vieram do Rio aqui pra gente poder trocar uma ideia no Prevcast e compartilhar um pouco do conteúdo, cara, vocês são fantásticos, obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Eu já acompanhava, como a gente já falou no início. Agradeço toda a equipe do Prevcast, do seu escritório também. Tive a felicidade de conhecer sua mãe, ficamos ali amigas. Tomamos um vinho, que foi muito legal também. O evento no qual nos conhecemos também foi incrível e voltaremos com certeza. O Rio é logo ali. Obrigado. Top demais. Marcelão, cara, fantástico. Você que não é um advogado, mas, cara, manja do que precisa manjar para uma advocacia. Mergulhei nesse universo, né? Cara, casei com uma advogada. Que conexão bacana, velho. Que conexão bacana. Muito legal mesmo, muito legal. Falei pra minha esposa, vem pra cá. Falei, cara, ela precisa conhecer vocês. Ela deve estar chegando aí. Deve estar pra chegar já. Aliás, pra quem tá vendo esse episódio hoje, né, cara, olha que dia fantástico, né? Pra galera entender, eu faço a gravação em um dia, né, e converso com várias pessoas. Conversei hoje com o Marcelo Gomide, foi um episódio, então, que já foi lançado. Conversei com a Adriane Bramante, cara, um episódio muito bacana. E agora, cara, que papo sensacional com vocês, velho. Que conexão boa. Cara, Marcelo, obrigado, cara. Obrigado mesmo por contribuir e trazer muito conteúdo aqui pra nossa advocacia, cara. Fico muito feliz, Danilo. Obrigado mesmo. Foi, como a Jennifer falou, foi uma honra para nós, né, recebermos o convite, conhecermos vocês, né, como pessoas, como profissionais, a gente ter essa troca tão bacana e perceber o quanto, né, existe dessa vontade de agregar, né, de levar uma informação bacana adiante, de fazer com que as pessoas cada vez mais absorvam novos conhecimentos, novos insights, né, e isso vocês estão fazendo muito bem. Parabéns aí também. Top demais. Pô, Jennifer, a gente na advocacia não aprendeu gestão, cara, mas no Prevcast, cara, tem Com certeza. vida real aqui. Tem vida real. Prevcast. Tem vida real, porra, muito legal. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Quero agradecer você de casa que teve com a gente até agora. Coloca aqui qual foi o principal insight que você teve. Vamos dar uma moral pra eles. Coloca, obrigado, Jennifer. Obrigado, Marcelo. Tamo junto, top demais. Xandão, mais um incrível, velho. Mais um. Valeu, galera.